Vê, Carla, que não é nada difícil. Pronto, vamos lá. Vamos para a questão 38. Olha, avalie-se, de acordo com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, as ações e os serviços de saúde pública destinados à pessoa com deficiência devem assegurar, entre outros, 1. Diagnóstico e intervenção precoces realizados por equipe multidisciplinar. Vocês que estão com todas as legislações na ponta da língua, e aí, esse item está certo ou está errado, de acordo com o Estatuto da Pessoa com Deficiência? Certo ou errado esse item 1? Certíssimo, está lá no artigo 18, parágrafo 4º, inciso 1. As ações e os serviços de saúde pública destinados à pessoa com deficiência devem assegurar diagnóstico e intervenção precoces, realizados por equipe multidisciplinar. Item 2. Serviços de habilitação e de reabilitação sempre que necessários para qualquer tipo de deficiência, inclusive para a manutenção da melhor condição de saúde e qualidade de vida. E esse item 2? Certíssimo também. Mesmo artigo 18, parágrafo 4º, só que o inciso é o 2. Item 3. Atendimento domiciliar, unidisciplinar, tratamento ambulatorial e internação quando possível. O que está errado aí, Débora? Lenice, qual é o erro aí nesse item 3? Quais são os erros aqui, Bruno? Uni está errado, que não é uni, é multidisciplinar, mas tem outro erro aí. Qual é o outro erro aí? Quando possível, né? Como assim, quando possível? Na internação, quando precisar, né? Não é quando possível. Lá no artigo diz assim: atendimento domiciliar, multidisciplinar, tratamento ambulatorial e internação. Não fala esse quando possível. Item 4, atendimento psicológico não extensivo a seus familiares e atendentes pessoais. E aí, o item 4, certo ou errado? É extensivo, né? É extensivo. Extensivo. Então, o item 1 está certo, o item 2 está certo, o item 3 e o item 4 estão errados. Nosso gabarito vai ser qual letra aí? Letra A, não é isso? Apenas os itens 1 e 2 estão corretos. Vamos à questão 39. Questão 39. Toda análise que se pretende materialista histórica e crítico-dialética tem que buscar seus fundamentos ontológicos, letra A, no socialismo, na realidade social, no modelo capitalista, na sociedade salarial, na totalidade. Toda análise que se pretende materialista histórica e crítico-dialética tem que buscar seus fundamentos ontológicos onde? Priscila diz que essa não erra mais, é, Priscila? Pronto, Priscila, está certíssima na realidade social. Na realidade social, na realidade que a gente vai encontrar, né? Os fundamentos estão na realidade. Os fundamentos estão na realidade. Não é isso? Vamos para a questão 40. Questão 40. No texto, os espaços socioocupacionais do assistente social, Yamamoto enfatiza a atenção expressa no trabalho controlado e submetido ao poder do empregador, no atendimento às demandas dos sujeitos de direitos e na relativa autonomia do profissional para perfilar o seu trabalho. Considerando essa tensão inerente ao trabalho profissional, assinale a formulação que diverge da reflexão apresentada pela autora. Eita. Letra A. O assistente social, ao atuar na intermediação entre as demandas da população usuária e o acesso aos serviços sociais, coloca-se necessariamente como representante dos interesses
de quem detém o poder econômico. E aí, a letra A, tá certa ou está errada? Juscelita, o que é que está errado aí na letra A? O que é que está errado na letra A? Hein, Marinalva? Colocar-se necessariamente como representante do interesse de quem detém o poder econômico. Vai atuar de acordo com o código de ética, com as nossas legislações, não com ficando do poder, do lado do poder econômico aí. Sei que está errado. Você está assim, né? A letra A, de fato, ela está errada, né? O serviço social, ele tomou posição, né? Ele tomou partido, né? Dos trabalhadores, né? Tomou, tomou partido, né? Em prol dos trabalhadores em 86, né? No Código de 86, certo? Letra B, letra C, letra D e letra E estão certas. A gente está buscando exatamente o errado. Lenice está dizendo, né, que pensa como você, Juscelita, né, e a Priscila está dizendo aqui que a gente está buscando o que diverge. E a Reni está, né, reforçando que a letra A é o gabarito, letra B, letra de B a E está certa, né? O trabalho do assistente social encontra-se sujeito a um conjunto de determinantes externos que fogem ao seu controle e colocam limites ao projeto profissional coletivo, sim. Letra C, alargar as possibilidades de condução do trabalho profissional exige estratégias que ampliem bases de apoio no espaço ocupacional e na interação com segmentos organizados da sociedade civil que se movem pelos mesmos princípios éticos e políticos. Letra D, ainda que haja necessidade de cumprir requisitos de produtividade e de eficiência, além das pressões de prazo e das rotinas, os agentes profissionais podem agir em razão de sua competência e de sua força política. Letra E, faz-se necessário estimular a criação de mecanismos passíveis de desburocratizar as relações com os sujeitos que reivindicam direitos e serviços. A Josiane, como era errada, como errada, eu quis dizer, assim como Marinalva comentou. Tudo bem, Josiane. Vamos a 41. Vamos à questão 41. A Lei 8069, de 13 de julho de 1990, representou um divisor de águas na cidadania de crianças e adolescentes no Brasil. De acordo com esta lei, analise as afirmativas a seguir. Item 1. Os serviços de saúde onde o parto for realizado, assegurarão às mulheres e a seus filhos recém-nascidos alta hospitalar responsável e contra-referência na atenção primária, bem como o acesso a outros serviços e a grupos de apoio à amamentação. Marinalva está dizendo que está certa, Lilian, Priscila, todo mundo dizendo que está certo, está certíssimo. Isso está lá no artigo 8º, parágrafo 3º. Item 2. A criança e o adolescente com deficiência serão atendidos sem discriminação ou segregação em suas necessidades gerais de saúde e específicas de habilitação e reabilitação. E aí, certo ou errado? Certíssimo. Previsão do artigo 17. Desculpa, artigo 11, parágrafo 1º. Item 3. O direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, ideias e crenças, dos espaços e objetos pessoais. E aí, o item 3? Certo ou errado? Certíssimo, está lá no artigo 17. Vamos ao item 4. Item 4. Os hospitais e demais estabelecimentos de atenção à saúde de gestantes, públicos e particulares, deverão fornecer declarações de nascimento sem informações sobre intercorrências do parto e do desenvolvimento do neonato. O que está errado aí, meninas? Qual é o erro aí?
Qual é o erro aí do item 4? O sem, né? Como assim? Sem as informações das intercorrências, com as informações das intercorrências, inclusive, né? Está lá no artigo 10, inciso 4. Item 5. Os filhos, havidos ou não da relação do casamento ou por adoção, terão direitos a qualificações diferenciadas, ainda que sejam proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação. E aí, o item 5? Errado também. Por quê? Porque não pode ter nenhum tipo, né, de... Todo mundo vai ter os mesmos direitos, né, e não vai ter nenhuma diferenciação. Isso está lá no artigo 20 do Estatuto. Nosso gabarito vai ser que letra? O item 1, o item 2 e o item 3 estão corretos. Nosso gabarito vai ser a letra C, não é isso? Não é a letra C? Exatamente isso. Letra C. Questão 42. O Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, que é o SISNAD, prescreve medidas para prevenção do uso indevido, atenção e reinserção social de usuários e dependentes de drogas. De acordo com a Lei 11.343, de 23 de agosto de 2006, é correto afirmar que o SISNAD, letra A, articula, integra, organiza e coordena as atividades relacionadas com a prevenção do uso indevido, a atenção e a reinserção social de usuários e dependentes de drogas. E aí, como é que vocês estão? Com a 11.343 de 2006 na ponta da língua? Certo ou errado, a letra A? Certo ou errado, a letra A? Certíssima a letra A. O SISNAD articula, integra, organiza e coordena as atividades relacionadas com a prevenção do uso indevido, a atenção e a reinserção social de usuários dependentes de drogas. Está lá no artigo 3º, inciso 1. A letra B, a letra C, a letra D e a letra E estão erradas. A letra B diz assim: pratica a repressão e criminalização de pessoas envolvidas com a produção não autorizada, o consumo e o tráfico ilícito de drogas em todo o território brasileiro. O que é que a lei diz? Lá no artigo 3º, inciso 2, o SISNAD tem a finalidade de articular, integrar, organizar e coordenar as atividades relacionadas com a repressão da produção não autorizada e do tráfico ilícito de drogas. Não é a repressão e criminalização das pessoas, né? E aqui eu estou falando, obviamente, né, do que está colocado na lei. Né? Embora a repressão e a criminalização das pessoas exista, né, mas o que a lei traz como finalidade é a repressão da produção não autorizada e do tráfico ilícito de drogas. Embora a lei também traga, né, traz a previsão legal da questão da criminalização de alguns, né, de alguns atos, ok? Letra C. O SISNAD retira do convívio social o cidadão usuário de drogas, visando torná-lo menos vulnerável a assumir comportamentos de risco para uso indevido, seu tráfico ilícito e outros comportamentos correlacionados. Eu acho essa questão bem interessante, porque ela meio que lida assim, sabe, com o senso comum e o que está colocado na lei. Se você não estiver prestando muita atenção, e se você não souber o que a lei diz, se você for arriscar a marcar, eu acho que é isso, sem saber de verdade o que a lei traz, né, você pode, né, de repente, errar, porque tem muita coisa nessa questão aqui que é meio bem senso comum, sabe? Como está colocado aqui na letra C, como se a lei fosse, né, tivesse esse o foco de retirar do convívio social o cidadão usuário de drogas. Embora, né, tenha coisas na lei que, trocando em miúdos, né, tem um pouco dessa perspectiva. Por exemplo, quando a gente fala, né, na coisa das comunidades terapêuticas, por exemplo, né, que a gente sabe que é bem complicado. Mas, assim, só para vocês prestarem atenção, o nível da FGV, para a gente ficar de olho, para a gente não se deixar enganar por essas coisas. Ok? Letra D.
promove a socialização das drogas no país de modo a favorecer o enfrentamento ao estigma de quem faz uso. Obviamente que a lei não vai promover a socialização das drogas, né? Considerando, inclusive, a mudança que aconteceu no CISNAD a partir da edição daquela lei de 2019, que endureceu ainda mais, né, a questão da política de drogas no Brasil. E a letra E, deixa eu só descer aqui. A letra E fomenta a criação do serviço de atendimento telefônico anônimo para recebimento de denúncias sobre usuários ou dependentes de drogas ilícitas. Não tem essa previsão, não, na lei. Questão 43. Então, o gabarito da questão 42 é a letra A. Muito obrigada, Ana. Certo? Questão 43. Bosquet sinaliza que o avanço do conservadorismo, né, nas nossas aulas, para quem foi aluno do curso, né, a gente discutiu bastante conservadorismo. Eu trouxe essa questão para cá, porque eu acho, né, eu considero que é um ponto que muito provavelmente vai estar colocado direto ou indiretamente nessa prova. E por que eu estou dizendo direto ou indiretamente? Porque só são 15 questões. E dessas 15 questões, uma parte vai ser sobre legislação e uma parte vai ser, né, sobre serviço social, vamos dizer assim. Então, eu não sei que malabarismo a FGV vai fazer para, né, trabalhar aquele conteúdo imenso nessa prova, mas eu acredito ser muito possível que, direto ou indiretamente, o conservadorismo ele seja trabalhado aqui. E aí a gente viu, inclusive, né, que tem uma aproximação do conservadorismo com a questão da saúde, né, nos termos do serviço social clínico, a gente viu isso, né, inclusive, numa das nossas primeiras aulas, que era uma coisa para a gente ficar ligado, inclusive, né, como uma portinha aberta aí, né, para o pós-modernismo, para o conservadorismo, para a questão da precarização do trabalho, uma série de coisas, né, que vão se articulando. Bosquet sinaliza que o avanço do conservadorismo, ou a sua reatualização, tem estado presente em todos os campos da formação e atuação profissional do assistente social. Contudo, seu enfrentamento se gestou e se hegemonizou sobre alguns importantes ângulos principais. Com base na perspectiva da autora, assinale a alternativa correta que aponta um desses ângulos. A incorporação do pensamento pós-moderno tem revitalizado o enfrentamento de alguns traços conservadores. E aí, a letra A. A incorporação do pensamento pós-moderno tem revitalizado o enfrentamento de alguns traços conservadores. E aí, está certo ou está errado? Ana está dizendo que está errado. Lenice está dizendo que está errado. Alguém está com dúvida nessa letra A? Juscelita está dizendo que está errado. Josiane está com dúvida? Josiane, quando a gente diz assim, ó, a incorporação do pensamento pós-moderno tem revitalizado o enfrentamento de alguns traços conservadores. Veja só, o pensamento pós-moderno, né, ele não enfrenta o conservadorismo. O pensamento pós-moderno, por mais paradoxal que possa ser, né, quando a gente pega só as palavras, né, como assim pós-moderno? Como é que pós-moderno enfrenta, né, o conservadorismo? Enfrenta. O pensamento pós-moderno, ele fortalece o conservadorismo. O pensamento pós-moderno, ele revitaliza o fortalecimento do conservadorismo, certo? O pós-moderno e o conservadorismo são coisas que se casam, não são coisas que se repelem. Tá certo? Deu para entender? Deu para entender, Josiane? Hein, Josiane? Essa risada foi o quê? Deu para entender? Veja, pós-moderno é uma coisa. Pós-moderno não é o moderno do moderno, não. Pós-moderno é no sentido de uma coisa que superou a modernidade. A modernidade é um estágio da existência humana que era fundado em determinados valores que hoje são contestados, tá certo? Não é moderno no sentido de ser, vamos dizer assim, evoluído, não, tá certo?
Quando a gente fala de pós-modernismo, a gente está falando de um modo de... A gente está falando de uma série de coisas que, do ponto de vista do conhecimento, é o quê? É um modo de ver as coisas que se coloca, por exemplo, contra uma perspectiva de conhecimento fundada na totalidade. Quando a gente fala de pensamento pós-moderno, a gente fala de um tipo de pensamento que é extremamente relativizador, que é superficial, que é imediato, que não tem nada a ver, por exemplo, Josiane, com aquilo que sustenta o serviço social que se forjou, vamos dizer assim, a partir do movimento de reconceituação, entendeu? Então, se a gente tinha, né? Se a gente tinha, por exemplo, o que a gente teve a partir do movimento de reconceituação? Né, a intenção de romper com o conservadorismo, o pensamento pós-moderno, né, ele desconstrói essa ideia, entendeu? Então, o pós-modernismo, ele não revitaliza o enfrentamento dos traços conservadores, ele fortalece traços conservadores, entendeu? Porque a gente se pega nas palavras, né? Moderno, conservador, né? Como é que parecem coisas distintas, entendeu? É isso. Letra B. O metodologismo passa a ser um elemento crucial na formação profissional e agrega valor às bases fundamentais do pensamento crítico. O metodologismo passa a ser um elemento crucial na formação profissional e agrega valor às bases fundamentais do pensamento crítico. E aí, a letra B? Certo ou errado a letra B? Errada, a letra B está completamente errada. Quer um exemplo de metodologismo? Sabe o que é o metodologismo? É quando a gente só se apega aos instrumentos e às técnicas. Quer um exemplo bem claro de metodologismo? Quando a gente fica caçando um monte de modelo de relatório, caçando um monte de modelo de encaminhamento, caçando um monte de modelo de coisa. Isso é um modelo pronto e acabado de metodologismo. Sabe? Isso é um modelo pronto e acabado de metodologismo. Sabe assim, o superficial do superficial, isso é metodologismo. Certo? E assim, isso contrapõe totalmente as bases fundamentais do pensamento crítico. Certo? Tudo bem, pode até ser que a gente tenha aprendido a fazer determinado documento na faculdade, mas eu tenho certeza que a gente se prepara, eu te dou já a palavra, Fabiana, a gente se prepara, né, nas dimensões teórico-metodológica, técnico-operativa e ético-política para fazer o que a gente tem que fazer. Outra coisa, quando a gente diz assim, na prática a teoria é outra, ou isso é puro suco, né, isso é puro suco de conservadorismo, e buscar uma teoria que eu queira encaixar de todo jeito na prática, isso é puro suco de né, um puro suco de conservadorismo também. Tá certo? Desculpa. Alguém levantou a mão? Tá, não, desculpa, meu filho encostou aqui, perdão. Temos babies assistindo a aula? Mostra para a gente depois, Fabiana. Se puder, claro, Sim, né? sim, Tanane, são gêmeos, minha filha, dois. Meu Deus do céu! Ai. Os Depois babies. eu vou mandar uma foto no grupo deles. Tá certo. Ó, vamos mais aqui. Letra C. Letra B está errada, a letra C. A ênfase nas abordagens abstratas desvenda a realidade em sua totalidade, introduzindo uma dinâmica contrária à conservação das relações mercantis. A ênfase nas abordagens abstratas desvenda a realidade na sua totalidade, introduzindo uma dinâmica contrária à conservação das relações mercantis. E aí, a letra C, certo ou errada? Certo ou errada a letra C? Claro que está errada. Como é que a gente vai enfatizar abordagens abstratas? Claro que não, a gente tem que ir para o concreto, né? A gente tem que ir lá na realidade concreta, né? E ainda tem que fazer aquela coisa, né? Do concreto, não é o concreto pseudo-concreto, é na coisa do concreto pensado, né, Priscila? Vamos construir, vamos resgatar o concreto pensado, não é, Priscila? Vamos botar no juízo o concreto pensado. O concreto é concreto porque é síntese de múltiplas determinações. É isso, fazer sentido. Isso não é só uma frase, isso não é só uma expressão que o Marx escreveu lá, não, no método da economia política. Isso tem um sentido.
Letra D, a regulação ético-política da profissão, representada no Código de Ética, na Lei de Regulamentação da Profissão e nas legislações que delas são decorrentes. Qual é a pergunta mesmo? Com base na perspectiva da autora, que é a autora mesmo? Bosquet. Com base na perspectiva de Bosquet, assinale a alternativa correta que aponta um desses ângulos. Que ângulo? O seu enfrentamento do quê? Do conservadorismo, né? Alguma coisa que vai enfrentar o conservadorismo. A regulação ético-política da profissão, representada no Código de Ética, na Lei de Regulamentação da Profissão e nas legislações que delas são decorrentes. E aí? Lenice disse que marcou essa como certa, pois você marcou certo, Lenice. Você, Juscelita, Priscila, Bruno, marcaram corretamente, né? A gente vai enfrentar o conservadorismo com esses instrumentos. Esses instrumentos são instrumentos fundamentais para que a gente enfrente o conservadorismo. Obviamente que também a leitura da realidade, né, da realidade social, numa perspectiva a partir da teoria social crítica, também é fundamental. Óbvio que é fundamental. Letra E está errada, né? A incorporação do pensamento pós-moderno nos currículos ratifica o pluralismo como um dos princípios da profissão presentes no Código de Ética e nas diretrizes curriculares. Vou parar aqui. Se eu incorporo o pensamento pós-moderno nos currículos, eu não vou ratificar o pluralismo. Eu vou negar o pluralismo. Eu vou ratificar o quê? Eu vou ratificar o ecletismo. O que é que o pensamento pós-moderno faz? Ele faz eu pegar um monte de teoria que não tem nada a ver e juntar para eu poder explicar a minha realidade. Né? Então, eu não estou tendo, a partir disso, uma perspectiva plural. Eu tenho, a partir disso, uma perspectiva eclética. Então, não dá para eu juntar, por exemplo, numa mesma análise, eu não vou juntar Marx e, por exemplo, eu não vou juntar Marx e Foucault numa análise. Eu não vou juntar, por exemplo, Marx, deixa eu ver quem. Eu não vou juntar Marx e Durkheim numa análise, num casa. Né? Quando eu vou juntando as coisas assim, eu não estou tendo uma perspectiva plural, né? Eu não tenho uma análise plural, eu tenho uma análise eclética. O pós-modernismo, ele cola com ecletismo e não com pluralismo, certo? E aqui está dizendo, né, não deve ser entendida como um dos traços conservadores que encontram espaço na formação e no exercício profissional. Sim, a incorporação do pensamento pós-moderno dentro do serviço social deve ser, sim, entendido como um traço conservador que encontra espaço na formação e no exercício dos profissionais. Ai, peraí que eu me desorganizei com isso. Porque eu fico de cara com as coisas, meu povo. O povo diz assim, ai, não, já chega de tanto blá, blá, blá. Meu povo, como é que a gente quer intervir se a gente não estuda? Já chega de tanto blá, blá, blá. Teve um negócio que eu li um dia, esses dias, a pessoa dizendo assim, estamos cansadas de tanto blá, blá, blá. E como é que a pessoa faz as coisas? Sem estudar. Como é? Não dá para fazer. Prática pela prática é ação meramente pragmática. Prática sem fundamentação teórica é tarefa, não é nada. Não é nada. É achismo. Isso é o que qualquer pessoa vai fazer. Não precisa passar 4 anos na faculdade para fazer, não. Não precisa. Não precisa. Não precisa. Desculpa aí. Isso não é corporativismo, isso não é achismo, isso não é preciosismo, isso não é. Questão 44. No que diz respeito à relação entre projeto ético-político do serviço social e o projeto da reforma sanitária, é evidente que ambos possuem vinculação à emancipação da classe trabalhadora, ao projeto societário não capitalista, à metodologia de intervenção social, aos programas de atenção básica e prevenção, ao atendimento de saúde padronizado. Qual é a resposta certa da questão 44? Qual é o ponto de convergência, ou quais são aí, né, qual é o ponto de convergência entre o projeto ético-político e o projeto da reforma sanitária, né, que é um projeto, né, que também pensa um projeto de sociedade. Todo mundo na letra B.
projeto societário não capitalista. E por que não é a letra A? E por que não é a letra A? Por que é a letra B e não a letra A? Por que é a letra B e não a letra A? Débora marcou A? Por que você marcou A e não a B, Débora? Diga aí para mim. Eu acho que me chamou a atenção foi essa parte mesmo, da emancipação da classe trabalhadora. Entendi. Veja que aqui, Débora, a gente está vendo. Veja, eu vou falar uma coisa que eu sempre falo, e que talvez seja uma orientação fundamental para qualquer prova, mas talvez para a FGV seja a orientação mais importante. Vamos ver o que a questão está pedindo. No que diz respeito à relação entre o projeto ético-político do serviço social e o projeto da reforma sanitária. É evidente que ambos possuem vinculação. Então, qual é uma coisa aí convergente entre eles, né? Convergente. Então, o que eles desejam? Né? Aí, quando você fala emancipação da classe trabalhadora, será que o projeto da reforma sanitária está evidenciando? Tudo bem, né? Quando a gente fala aqui projeto societário não capitalista, né? A gente está pressupondo aí essa emancipação da classe trabalhadora. E, de fato, né, o projeto, vamos dizer assim, da reforma sanitária, né, e o projeto ético-político do serviço social, o que eles têm de comum, né, o que eles têm de comum, numa perspectiva mais ampla, é exatamente o que está dado na letra B. Esse projeto societário não capitalista, um projeto societário de uma sociedade sem exploração de classe, né, em que a necessidade das pessoas vai ser satisfeita independente, né, de qualquer condicionalidade. Então, é esse, ficou mudo. Vocês estão me escutando? Vocês me escutam? Foi para você, Giovana. Então, aqui, se a gente for pensar numa perspectiva mais ampla, né, o que conecta os dois projetos é, de fato, né, esse desejo aí de uma outra sociedade não capitalista, certo? Do ponto de vista, né, teórico, é isso. E aí eu vou dizer, do ponto de vista do escrito de onde foi tirada a questão, é exatamente isso que o texto traz, tá certo? Do ponto de vista teórico, né, das explicações teóricas, é isso, mas do ponto de vista do texto, que é um texto do Maurílio Matos, se eu não me engano, certo? É exatamente isso que ele diz textualmente, né, que o projeto ético-político do serviço social e o projeto da reforma sanitária têm em comum esse projeto societário não capitalista. Priscila, era isso que você ia perguntar? De onde é que saiu isso? Exatamente. Pronto, é do texto do Maurílio Matos, que está naquele livro Serviço Social e Saúde. Serviço Social, Saúde e Ética. Ética e Saúde, uma coisa assim. Certo? 45. Assinale a opção que mostra como será efetivada, de acordo com o Estatuto do Idoso, a prevenção e a manutenção da saúde do idoso. Letra A. Por meio do atendimento prioritário em toda a rede ambulatorial e hospitalar pública ou privada em todo o território nacional. Letra B. Graças à vacinação gratuita para hepatites, pneumonia e os diversos tipos conhecidos de influenza nas instituições públicas e particulares. Letra C. Por meio do atendimento domiciliar, incluindo a internação para a população que dele necessitar e esteja impossibilitada de se locomover. Letra D. Graças à internação em quarto particular, caso o idoso não possua parentes ou quem possa permanecer como seu acompanhante. Letra E. Por meio do financiamento público com rubricas específicas nos estados e municípios para toda a população idosa cadastrada como em vulnerabilidade social. Vocês que estão com a legislação na ponta da língua, qual é a resposta certa? Qual é a resposta certa? A resposta certa é a letra C. É a letra C. Eu quero dizer, já que esse é um concurso da saúde,
atentem nas legislações, as partes que digam respeito à área de saúde, eu acho que vale dar uma olhada mais especial. De uma forma geral, esse artigo 15, né, do Estatuto da Pessoa Idosa já é muito cobrado, né? Esse artigo 15 que trata da questão de saúde das pessoas idosas já costuma ser muito cobrado. Considerando que este é um concurso da saúde, eu redobraria a atenção para esse artigo 15, que trata das questões da saúde. Veja, Priscila, veja só, aqui, né, a gente vai responder de acordo com o que está dado no comando da questão. Como é que vai ser efetivada, de acordo com o Estatuto do Idoso, a prevenção e a manutenção da saúde do idoso? E o que está dito lá no artigo 15 é cadastramento da população idosa em base territorial, atendimento geriátrico e gerontológico em ambulatório, unidades geriátricas de referência com pessoal especializado nas áreas de geriatria e gerontologia social, atendimento domiciliar, incluindo a internação para a população que dele necessitar e esteja impossibilitada de se locomover, inclusive para as pessoas idosas abrigadas e acolhidas por instituições públicas, filantrópicas ou sem fins lucrativos e eventualmente conveniadas com o poder público nos meios urbano e rural, reabilitação orientada pela geriatria e gerontologia para a redução das sequelas decorrentes do agravo à saúde. Então, veja, né, que o que está lá no item A não está nem citado, né, aqui, ok? O atendimento prioritário está citado em outra coisa, quando fala do atendimento prioritário, certo? Quando fala do atendimento prioritário ao idoso, aí vocês devem observar que para idosos, né, a partir de 80 anos, tem uma prioridade ainda maior. E aí ele trata dessa prioridade na saúde, a não ser que existam outras pessoas que estejam numa condição, no estado pior do que aquele idoso de 80 anos. Tá certo? Ok? Ok? Vamos agora para as questões discursivas. Deixa eu colocar aqui. Tanani, vamos cortar esse bloquinho também? Pode ser. Eu ia sugerir isso, mas eu fiquei com medo de cortar e demorar para gravar. Mas vamos, acho que é melhor. Deixa eu